Cumprimento todos os nossos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças damos ao nosso Deus por essa rica oportunidade que Ele concede a todos nós de podermos estar aqui na casa do nosso Deus. Nessa manhã nós iremos pensar um pouco da palavra de Deus com o tema valorize o que você tem, antes que a vida te ensine a valorizar o que você tinha. No mundo em que nós estamos vivendo, muitas das vezes as pessoas elas precisam valorizar mais a cada coisa que ela recebe, a cada coisa em que ela tem. Só que muitas das vezes as pessoas elas começam a dar valor mais nas coisas em que elas não têm, que estão querendo conseguir, e quando ela possui essas coisas, ela desvaloriza, não tem mais importância para a sua vida. Por isso que Platão, ele diz certa vez que o ser humano ele deseja o que lhe falta, porém quando o desejo é alcançado, já não deseja mais. Então o ser humano, quando ele deseja aquilo que ele quer, seja qual for o que ele deseja, quando ele tem, ele já não tem mais importância para tal coisa. Muitas das vezes o ser humano ele almeja ter um carro, e quando ele tem aquele carro, ele já não tem importância mais para a sua vida. Muitas das vezes o ser humano ele consegue um emprego, está empregado, e muitas das vezes ele não dá valor a estar empregado, começa a questionar o emprego, entre outros fatores. E quando nós trazemos para a palavra de Deus, quando eu li a princípio em Mateus 25 e alguns versículos, quando Jesus ele concedeu alguns talentos para as pessoas, e alguns receberam o talento e progrediram, outros receberam e ficaram do mesmo jeito. Jesus ele deu 5 talentos para uma pessoa, deu 2 talentos para outra pessoa e deu 1 talento para um outro jovem. E através desses talentos, Deus ele quis ver a atitude dessas pessoas, o que elas fariam através desses talentos dados por Jesus. E então aquele que teve 5 talentos, quando ele chegou até Jesus, ele disse: Senhor, aqui está os talentos que o Senhor deu para mim, porém eu estou trazendo 5 talentos a mais. Então Jesus disse: servo bom e fiel, sobre o pouco foste, sobre o muito fizeste. E quando Jesus deu o talento para o outro, deu 2 talentos para ele. O que teve 2 talentos chegou para Jesus trazendo os 2 talentos e outros 2 a mais. E Jesus falou da mesma forma: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que essas pessoas que receberam esses 5 talentos valorizaram o que Deus concedeu na sua vida. Por outro lado, quando Jesus deu 1 talento para uma pessoa, ela acabou enterrando esse talento e não fez nada. E esse que Jesus deu 1 talento para ele quis justificar, quando ele diz da seguinte forma: eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não se espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu.
Então, um talento que ele recebeu, ele não fez nada com ele. E Jesus queria que essas pessoas fizessem alguma coisa com o talento que Jesus deu para ele. E esse que ele deu um talento, ele não fez nada. Por isso, irmãos, o tema dessa manhã: valorize o que você tem, antes que a vida te ensine a valorizar o que você tinha. Na vida nós precisamos nos valorizar. Muitas das vezes nós queremos que as pessoas valorizem a nós. Fazemos alguma coisa e nós pensamos: o que eu estou fazendo, eu vou ser valorizado por esse ou por aquele. Mas nós não temos que pensar dessa forma. Temos que valorizar primeiro a nós mesmos. Se nós não valorizar a nós mesmos, outras pessoas não irão valorizar nós. Muitas das vezes nós seremos frustrados quando nós pensamos em outras pessoas. E nós precisamos de valorizar a cada momento da nossa vida. Valorize os seus pais. Se eu hoje tenho um pai e uma mãe, eu dou valor, eu dou graças ao meu Deus. Porque quando nós valorizamos nossos pais que nós temos hoje, quantos são aqueles que hoje ele não tem um pai e não tem uma mãe? E se eu e você tem um pai e uma mãe, valorize. Porque tem aqueles que gostariam de ter um pai e uma mãe. Valorize também aquilo que você tem. Se você tem alguma coisa que para você é importante, seja qual for a coisa em que você tem, valorize ela. Aquilo que você tem, muitas pessoas gostariam de ter e não tem. E se você tem, procure valorizar aquilo que você tem. Se você tem uma casa, valorize a casa que você tem, pois muitos gostariam de ter uma casa própria e não tem. Estão pagando os aluguéis, lutando para poder ter um terreno e após construir uma casa. Se você está empregado, dê graças a Deus por estar empregado. Quando certa vez o meu irmão pastor João, ele disse, contando para sua esposa, que ao estar de férias está tudo muito bom, mas quando estava terminando as férias, ele disse para sua esposa: dou graças a Deus por estarmos empregados e iremos voltar ao nosso trabalho. Porque, amados, muitas pessoas estão procurando emprego e não estão conseguindo. Então, se você está empregado, dê graças a Deus pelo seu emprego. Se você tem um carro, seja satisfeito por ele. Não importa que seja um Fusca, não importa se seja um Corsa ou o carro que seja. O importante é que você está tendo um carro para que no meio às suas dificuldades de ir ao hospital, ir ao trabalho, você tenha esse recurso para poder levar você ao lugar em que você deseja. É simples, mas se você tem uma bicicleta, agradeça. Porque quantos gostariam de ter uma bicicleta e não tem? Quando você tem uma bicicleta, agradeça por ter uma bicicleta, onde você também pode fazer o deslocamento para vários lugares e também é até um exercício físico. Se você também tem um calçado, agradeça por ter esse calçado. Agradeça por você ter o pé para poder calçar esse calçado em que você tem. Porque quando nós olhamos a história da vida, muitos às vezes não tem nem o pé para poder calçar o seu sapato.
E se você tem os seus pés e tem um calçado, valorize o calçado que você tem. Se hoje você pode andar, valorize também por você poder andar, porque muitas das vezes o tetraplégico, ele luta para levantar de uma cadeira de roda para poder andar, e infelizmente ele não consegue, por ter os seus movimentos paralisados. E se você tem as suas pernas para caminhar, valorize, por você ter essa saúde para poder deslocar da tua casa, sem necessidade de alguém, para poder vir à casa do nosso Deus. Nós precisamos valorizar a nossa família, pois a nossa família é o alicerce para todos nós. Umas frases em que eu li, em que eu estava estudando, e diz da seguinte forma: se o seu trabalho ele é chato, é o sonho de um desempregado. Se a sua casa ela é pequena, é o sonho do sem teto. Se o seu pouco dinheiro é pouco, é sonho dos devedores. Se o seu filho é travesso, é o sonho da mãe estéril, que gostaria de ter um filho e não tem. Então aqui, se sempre sejamos gratos aquilo que nós temos. As frases aqui estão ensinando nós a valorizar aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos. Quando nós entramos na palavra de Deus, quando a epístola do apóstolo São Paulo, ele diz da seguinte forma, ensinando a maneira de nós vivermos, ele diz: não digo isto por necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, e eu também sei ter abundância de pão. Em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome. Então, o que ele quis dizer com isso? Em todas as fases da vida, ele estava instruído a viver. Não importa se ele tinha algo ou se ele não tinha, mas ele estava e está ensinando nós a nós sobreviver com aquilo que nós temos. É comum nós valorizarmos o que não temos do que o que nós temos. Quando nós valorizamos o que nós não temos, é porque nós estamos querendo muito tal coisa. E quando nós alcançamos, então nós acabamos desvalorizando aquilo em que nós estamos tendo. Quando olhamos aqui, quando eu estava estudando, lendo Nicholas James, um evangelista palestrante motivacional. Esse jovem, ele fazia palestras no mundo inteiro, mas antes dele fazer palestra para o mundo inteiro, ele teve dificuldade na sua infância. Ele não tinha os seus 2 braços e ele não tinha as suas 2 pernas, e então ele passou muitas dificuldades por ter essa deficiência em seu corpo. E certa vez uma mulher falou para ele: por que você não faz palestras motivacionais falando sobre a sua vida? Então Nicholas James, ele começou a fazer palestra para o mundo inteiro através da sua deficiência. Muitas das vezes ele poderia pensar: eu não tenho nem os braços, eu não tenho nem as pernas, não tem como eu fazer mais nada, a vida para mim não tem mais sentido.
Mas não, ele valorizou a sua vida. Ele pregou o Evangelho, evangelizando ao mundo inteiro, mesmo com a sua deficiência. É outra história em que eu menciono para vocês nesta manhã. É sobre Olavo Bilac. Ele tinha uma propriedade, ele tinha um sítio. Ele tinha um sítio muito bonito. Só que Olavo Bilac, ele começou a questionar por esse sítio, na qual ele dizia que estava dando muito trabalho, as coisas que estavam acontecendo nesse sítio. Então Olavo Bilac, ele diz da seguinte forma, sobre esse sítio em que ele tinha, não valorizando o que ele já tinha. Então ele falou para o seu amigo: olha, eu gostaria que você noticiasse a venda do meu sítio, pois ele está dando muito trabalho para mim, e eu não merecia o que eu estou passando com esta propriedade. Então eu gostaria que você notificasse a venda desse sítio, para que ele viesse ser vendido. E esse amigo de Olavo Bilac, ele já conhecia esse sítio, da forma em como era bonito. Então esse amigo ouviu o que o seu Olavo Bilac falou e fez o anúncio para vender esse sítio. E então, quando escrevi esse amigo de Olavo Bilac, ele diz: vende uma encantadora propriedade onde os pássaros cantam, um lugar muito bonito. Ele começou a detalhar várias coisas bonitas sobre esse sítio de Olavo Bilac, valorizando algo que ele não tinha, mas o seu amigo tinha. E quando passa alguns meses depois, esse amigo chega até Olavo Bilac e fala para ele: você conseguiu vender a sua propriedade? Então Olavo Bilac respondeu para ele: eu não vendi não, eu desisti. Quando eu vi o anúncio que você fez, falando da propriedade em que eu tinha, que era uma encantadora propriedade, então eu nem percebi aquilo que eu possuía. Então Olavo Bilac desistiu de vender a sua propriedade. Tudo por quê? Porque o seu amigo valorizou algo que ele tinha e ele não estava percebendo que ele tinha, que era tão importante. E quando nós trazemos para a vida, às vezes nós temos tudo e não valorizamos aquilo que nós temos. Martin Luther King, ele diz da seguinte forma: tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Então, amados, às vezes nós temos que valorizar as coisas em que nós temos, seja qualquer que seja. Muitas das vezes, se você der para uma pessoa uma caneta, ela não irá valorizar tanto por ser uma caneta, mas a caneta é algo que você pode escrever. Então, muitas das vezes as pessoas, elas querem valorizar só coisas grandes, coisas pequenas ela não valoriza. Se muitas das vezes ela tem uma casa, muitas das vezes ela não está dando valor à sua propriedade, à casa em que ela tem. Então, amados, a vida é passageira, e se o que nós temos hoje nós não valorizar, outras pessoas muitas das vezes gostariam de ter o que nós já temos hoje. Quando nós trazemos, valorize o que você tem, antes que a vida ensine a valorizar o que você tinha. Muitas das vezes as pessoas só valorizam o que elas têm, quando elas acabam perdendo. Então aí elas começam a pensar: eu tinha isso, eu tinha aquilo,
e eu não dei valor. Começa a pensar, eu era feliz e não sabia. E Nicholas James, ele ensina para nós a valorizar. Se nós temos os nossos membros do corpo, valorize. Se você tem as suas mãos, você tem condições de levantar suas mãos e abençoar aquele que está enfermo. Quando nós pensamos em valor, Nando Pinheiro, ele diz da seguinte forma: não espere perder para valorizar. E muitas das vezes as pessoas estão perdendo para ir valorizar. E ao contrário, se hoje você tem, valorize aquilo que você tem. Amados, valorize o que você tem antes que a vida ensine a valorizar o que você já tinha. Quando nós pensamos dessa forma, nós estamos dando valor mais à nossa vida. Quando nós trazemos isso para a nossa vida em valorizar todas as coisas, seja elas pequenas ou grandes. Não espere perder para valorizar. Valorize mais o que você tem. Se você tem uma casa, agradeça. Se você tem um pai e uma mãe, agradeça por tê-los. Se você tem o seu avô e a sua avó, agradeça por tê-los. Porque hoje eu, com 37 anos de idade, eu apenas conheci a minha avó Maria, na qual eu tinha 7 anos de idade, quando ela veio a falecer. Então, pouco eu convivi com a minha avó, mas eu ainda penso hoje que eu tinha vontade de conhecer os meus avós e os meus avós que eu não conheci. Então, amados, se hoje você tem um pai, uma mãe, irmãos, sobrinho, sobrinha, valorize todas essas pessoas na sua vida, pois elas são importantes. Muitos hoje não têm essas pessoas e gostariam de tê-las em sua vida. Portanto, amados, valorize o que você tem, antes que a vida te ensine a valorizar o que você já tinha. Que nessa manhã nós começamos a valorizar mais aquilo em que nós temos, porque a vida ela ensina grandes coisas para nós. E se nós não sabermos valorizar a vida em que nós temos, nós estamos perdendo tempo no mundo em que nós estamos vivendo. O pêndulo que é o pêndulo de Schopenhauer, quando ele diz para Platão, e Platão ele lembra da seguinte forma, que o ser humano deseja o que lhe falta, porém quando o desejo é alcançado, já não deseja mais. É uma comparação que ele fez, que muitas das vezes quando nós não temos as coisas, nós damos mais valor do que quando nós já temos ela. Se você conseguiu alcançar um algo ou um objetivo na sua vida, valorize mais as coisas que você já tem. Seja como o apóstolo São Paulo, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer por necessidade. E no final ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, amados, valorize aquilo que você tem. Valorize a igreja em que você tem. Valorize a casa em que você tem. O homem ou a mulher valorize o esposo ou a esposa em que tem.
Não espere perder para valorizar. Então, amados, ficamos nessa manhã com um tema: valorize o que você tem, antes que a vida ensine a valorizar aquilo que você tinha. Que Deus abençoe a todos.